Om Stapakaya Namasya Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração, o âmago de todas as religiões e caminhos. Encarnação de nosso tempo, encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria começar este episódio número 40 de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, reunião coletânea das palestras espirituais dadas por Sri Ramakrishna para os aspirantes espirituais, ocorridas entre 1882 e 1886, registradas por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur, caracterizado pelo codinome M, que concebeu este maravilhoso Katarita nesses anos, começou a publicar no início do século XX. Próximo de meados dele, a gente estava editado em 5 volumes em Bengali. E aqui estamos podendo meditar em cima deste registro tão maravilhoso. 40 episódios é muito significativo para mim. Todas as vezes que olho a postagem desses vídeos e vejo 40 visualizações, 60 visualizações, 100 visualizações, 300 visualizações, fico a pensar o quão grande é isso. 40 almas estão contemplando esses maravilhosos ensinamentos. E digo, quem sou eu? Mas fico a pensar que não se trata disso. Se trata desta grande maravilha. E é para mim uma grande satisfação poder participar desta sala da alegria, que é a reunião com Thakur Sri Ramakrishna, com os devotos de todas as épocas. Que possamos todos, então, desfrutar desta oportunidade e nos render ao amor divino. Meus amigos, hoje, neste episódio, então, vamos concluir finalmente aquela reunião que Thakur teve na sede do Brahmo Samai no dia 19 de outubro de 1884. Estamos aqui no finzinho daquela reunião, então vamos terminar essa sessão, a sessão 12 do primeiro volume, e vamos iniciar a 13ª. Então, no último episódio, Sri Ramakrishna estava concluindo uma conversa a respeito do Deus com forma e do Deus sem forma, dos aspectos impessoais e pessoais de Deus. E ele dizia assim: a Mãe Divina também concede o conhecimento de Brahman, o conhecimento do absoluto, o conhecimento da impessoalidade. Mas geralmente um verdadeiro amante de Deus não quer isso. Aqui, então, nós temos uma informação muito importante nos conceitos a respeito da filosofia, né? A Dvaita, da consistência da percepção de Deus. Deus é a pessoa suprema que permite variados conhecimentos dele para os seus devotos, que são suas chispas. E concede, por sua vontade, até mesmo o conhecimento de Deus como tudo isso que há. Um conhecimento que é da sua impessoalidade, mas é um conhecimento da sua impessoalidade. Não é que ele mesmo seja impessoal. Mas então diz Thakur: contudo, o verdadeiro devoto não quer esse. De modo geral, não quer ter esse conhecimento. Por quê? Porque o verdadeiro devoto é aquele que quer um relacionamento amoroso com o Supremo. E um relacionamento amoroso com o Supremo não é um relacionamento de imersão. É um relacionamento que tem que existir uma certa separação para haver relacionamento. Todos podem entender, né? Se eu me torno o meu amado, isso é muito grande. Mas isso elimina um aspecto, a relação amado e amante. Porque você se tornou dentro dele.
Então você, num total ato de desprendimento, excluiu-se. Isso é grande. Só que nessa exclusão, você eliminou a relação. Então o verdadeiro devoto é aquele que quer relação. Seja relação de servo com seu senhor, seja relação de amigo com amigo, seja relação de filho com pai, de pai com filho ou de amado e amante. Mas é sempre uma relação. E devoção tem a ver com relacionamento. Então por isso que o verdadeiro devoto não busca isso. Ele pode até conhecer o aspecto absoluto de Deus por misericórdia de Deus que quer dar a ele mais entendimentos. Mas ainda assim, isso aqui é uma manifestação das gunas infinitas do Senhor de todas as gunas, que é o Senhor dos devotos. É por isso que o ensinamento de Sri Ramakrishna é o ensinamento para o caminho dos devotos. Esse é o seu caminho, essa é a sua manifestação. Aqueles que acreditam que Sri Ramakrishna é uma encarnação divina devem entender, ele é a manifestação de Deus na forma do devoto, nos ensinando a ser como os devotos. É o paradigma de Sri Ramakrishna é esse. Ok? Muito bem. Então ele dizia isso. Então ele completava e dizia, mas há um outro caminho, que é o caminho do conhecimento, chamado Jnana Yoga. Caminho do discernimento. Você está sempre a analisar e refletir. Então disse Sri Ramakrishna, é um caminho realmente muito difícil. Aí diz para os Brahmos, lembremos, né? Ele está numa sede do Brahma Samaya. O Brahma Samaya investia muito nessa ideia, né? A ideia do pensamento impessoal, a ideia do Deus sem forma, a ideia do Deus que está presente na ação meritória. E dizia Thakur, vocês, membros do Brahma Samaya, não são seguidores do caminho do conhecimento, vocês são amantes de Deus. Veja que ele está direcionando a mentalidade dos Brahmos para o caminho da devoção. São amantes de Deus. Veja que ele está diferenciando. Amante de Deus é uma coisa, caminho do conhecimento é outra. Então isso aqui é um ensinamento diferente do ensinamento, por exemplo, que ministra muitas vezes Swamis da Ordem de São Ramakrishna, que dizem que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa para Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna está diferenciando claramente dos caminhos. Ele não está ensinando aqui essa tal coisa dos 4 yogas. Ele não está ensinando isso. Sendo bem objetivo, bem claro, bem sincero, bem honesto e respeitoso com a Ordem de São Ramakrishna, a qual eu tenho reverência, a qual sou muito grato, inclusive, pelo serviço prestado ao longo do tempo em livros, em palestras, de muitos swamis e santos que me fizeram conhecer, admirar, me aprofundar e ter devoção por Sri Ramakrishna. Mas o caso concreto e objetivo é que a concepção dessa escola vedântica de Swami Vivekananda, ela se diferencia um pouco do ensinamento de Sri Ramakrishna, que disse, devoção e amor a Deus é um caminho, conhecimento, discernimento é outro caminho. Karma Yoga é outro caminho. O que ele diz? É que se você desenvolve amor e devoção a Deus, é evidente que você ilumina o seu discernimento e que as suas ações passam a ser desinteressadas. Mas estas coisas são manifestações, consequências de você ter optado pelo caminho da devoção, a qual verdadeiramente Sri Ramakrishna diz que nem mesmo se opta, você é destinado para isso. Ele diz em um dado momento, existem aqueles que são da semente de Vishnu. Os da semente de Vishnu são devotos. E é por isso que ele diz, vocês são, porque ele conhece a alma dos indivíduos. Então há diferenciações de almas. Então, muitas vezes, quando nós afirmamos um ponto e batemos um ponto, isso não significa dizer que seja uma tentativa de mudar naturezas, mas sim de indicar as naturezas. Ok? O caminho de Sri Ramakrishna é o caminho da devoção. Muito bem. Então ele diz, vocês, Brahmos, são amantes de Deus. Amante de Deus é devoção. Não é outras coisas que tudo é a mesma coisa, é parte. Não, não é isso. Swami Vivekananda elaborou isso porque ele desejava criar uma força-tarefa
de auxílio à humanidade sofredora. Era essa a sua mentalidade. Era esse o seu coração extremamente largo, expansivo. Então ele olhava para o sofrimento humano e dizia: temos que fazer alguma coisa. Sri Ramakrishna olhava para o sofrimento humano e dizia: temos que fazer alguma coisa. Só que ele dizia: essa uma coisa é dar às pessoas amor por Deus. Swami Vivekananda entendia que era uma mescla de elementos. E a sua mensagem, isso que é chamado comumente de Neo-Vedanta, tem essas características. Muito humanista. Que tem coisas absolutamente maravilhosas. Mas em certos aspectos se diferencia um pouquinho da centralidade do aspecto teísta de Sri Ramakrishna. Totalmente voltado para Deus. Muito bem. Aqueles que seguem o caminho do conhecimento, diz Thakur, acreditam que Brahman é real e o mundo é uma ilusão, como um sonho. Eu e você e tudo mais somos como um sonho para eles. Este aqui é Sri Ramakrishna explicando o que é o Advaita Vedanta. Veja, é Advaita Vedanta isso aqui que ele está explicando. Mas ele não está dizendo que ele acredita nisso. Ele está dizendo ao contrário, que o caminho dele é o caminho da devoção. E ele está dizendo, os brahmos também são devotos por natureza. Mas esses aí que pensam no caminho do discernimento, pensam assim, olha, tudo é irreal. Ele não pensa assim. Então, por exemplo, quando os swamis da Ordem de São Ramakrishna ensinam isso, que o mundo é irreal e só Brahma é real, eles estão ensinando uma doutrina que é diferente daquilo que Sri Ramakrishna ensinou como o correto para o caminho dele e daqueles que ele identificou como devotos naturais. Então, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que a Ordem de São Ramakrishna orienta as coisas num caminho do Advaita Vedanta. Nesse sentido, orienta de modo diferente Sri Ramakrishna. O mais paradoxal que possa parecer. A Ordem de São Ramakrishna, então, tenta dizer: não, nós estamos harmonizando. Mas Sri Ramakrishna não fez essa harmonização. Não fez. Ele fala de muitos caminhos, ele explica os caminhos, mas ele diz qual é o dele. Tudo bem. Continuando. Má vontade e o Brahma Samai é o subtítulo. Deus é o controlador interno, diz Sri Ramakrishna. Ore a ele ansiosamente, com uma mente pura. Ele fará você entender tudo. Abandone o egoísmo e refugie-se nele. Você vai conseguir tudo. Veja, Sri Ramakrishna diz que Deus é o controlador interno. Antaryami, super-alma. Está dentro. Nesse sentido, ele está dizendo, então, que neste ente, no Jiva, no coração do Jiva, mora o Senhor. Aí ele diz, refugie-se nele. Quem se refugia nele? A consciência do Jiva, mas que é uma alma imortal. Veja que ele não está dizendo aqui, você é ele. Veja que é uma diferença sutil, mas fundamental. Ele não está dizendo, você é ele. Você é a super-alma. Não, a super-alma é diferente da alma. Então você refugie-se nele, deixe de egoísmo. Abandone o egoísmo. O que é eu sou Brahman? Megalomania. Alguém pode dizer, evidente, porque você não é. E você diz que é. Aí você diz assim, eu não preciso fazer nada. Já está tudo feito, porque eu sou aquilo. Isso é egoísmo, egotismo, egocentrismo. Ego é eu. Você está sentando no eu pequeno. Entendendo que isso é compreender o eu maior. Porque você ser é o maior, não. Isso é egoísmo. Isso é um ensino falso. Isso é um ensino absurdo. Porque você não é o Supremo. O Supremo indica outros que não são o Supremo. É busca por Deus. Vá no caminho de Patanjali. E ele está dizendo Isvara Pranidhana, rendição absoluta a Ishvara, ao Senhor. É uma das coisas que você deve cultivar no caminho do yoga, no sistema de yoga de Patanjali. Uma das virtudes que você deve cultivar fundamentais é Isvara Pranidhana. Você precisa ter
devoção, suprema rendição ao Senhor. Íshvara, você não é Íshvara. Você nunca será Íshvara. Íshvara é eterno e você nunca o será. Essa concepção tem que ser clara. E Íshvara é também o controlador interno. Renda-se a ele. E você vai conseguir tudo. Não é? Ama a Deus acima de todas as coisas. Não é? Então, tudo aquilo que você precisa será alcançado. Muito bem. Isso é muito claro. Então, Sri Ramakrishna, depois de dizer isso aos membros do Brahma, canta: habite, ó minha mente, dentro de ti, e não entre na casa de mais ninguém. Se você procurar dentro de si mesmo, você encontrará tudo o que procura. O próprio Deus, a pedra filosofal, é a riqueza suprema. Isso pode lhe dar tudo o que você deseja. Na corte externa da gema que realiza desejos, tantas gemas estão espalhadas. Aqui ele fala de Chitamani, né? No original aqui. É uma joia mística, como um adorno de Vishnu. Nos textos budistas também tem citação a Chitamani. Uma pedra que concede desejos. Essa pedra aqui é um símbolo da devoção a Vishnu, devoção a Deus. Então, se você então alcança esta devoção, muitos elementos estão nela. Das alegrias tantas que buscamos, todas elas são fragmentos desta alegria suprema. Quem alcança, diz um texto, né? Um Upanishad que diz isso. Quem alcança prema foi além das alegrias comuns. Prema, devoção pura. Não é? Então, Sri Ramakrishna está dizendo isso. Seja introspectivo e encontre dentro de você mesmo o Supremo Senhor. Encontre, é porque você está encontrando. Você, alma eterna, está encontrando. Então veja que nunca é aqui a concepção de que você despertou para saber que você é o Supremo. Não, não, não. Isso é loucura. Isso é loucura e é ao mesmo tempo um ensino formal das escolas advaitas. E por isso que esse ensino não pode ser compatível com o caminho de Sri Ramakrishna e com o próprio caminho da razão. Esse é um caminho completamente idealista. Ele não é realista de nenhum aspecto. E ele não é compatível com os apontamentos concretos das escrituras e dos santos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas não existem elementos advaíticos nos Upanishads? Evidentemente que existem. Existem inclinações para a percepção do aspecto absoluto de Deus. Mas nunca isso é a eliminação da diversidade, o supremo e os não supremos. Entre Prakriti e Purusha. Isso é absurdo. Isso é sem cabimento algum. Então, isso é o palavrório filosófico. Isso é a perda de tempo. Isso é a gente se largar em completos delírios da mente que nos afasta de uma objetividade em relação à vida concreta, nos torna cínicos, não é? E nos torna duplos, não é? Porque nós estamos o tempo inteiro vinculados ao mundo e dizemos que nós somos o mundo, além do mundo, que nós somos a fonte. É ridículo, é absurdo, não é? Muito bem. Como disse Sri Ramakrishna, né, falando a respeito da sua reunião à casa de Vidyasagar, ele dizia: as pessoas vão até você, Vidyasagar, porque você é um grande sábio. Você é um grande sábio e as outras pessoas não são grandes sábios. Eles vão até você. Existe uma diferenciação aqui. Por que as pessoas vão até Sri Ramakrishna? Porque Sri Ramakrishna é o grande Paramahansa. Existe o grande Paramahansa e existem os aspirantes espirituais. Existe uma diferença muito grande. Por que nós vamos colocar com essa bobagem eu sou o mesmo que Sri Ramakrishna? Não, não sou. Definitivamente. Não é? Muito bem. A humildade de você entender que você precisa de uma fonte de poder é o que muitas pessoas sentem repulsa. Elas querem ser elas mesmas a fonte. Não é? Muito bem. Continua Thakur. Quando você se mistura com outras pessoas, você deve ser afetuoso com todas elas. Ser um com elas.
não ter rancor de ninguém. Seja uma pessoa que acredita em Deus com forma e não acredita no informe, ou aceita o informe e não acredita em Deus com forma. Fulano é hindu, fulano é muçulmano, fulano é cristão. Não diga isso. Não se afaste nem demonstre desprezo. Deus lhe deu uma compreensão diferente. Saiba que as pessoas têm naturezas diferentes. Saiba disso e misture-se na companhia deles tanto quanto possível e ame-os. Depois, retire-se para o seu quarto e desfrute de paz e felicidade. Veja, que maravilhoso aqui. Sri Ramakrishna está dizendo: você, amante de Deus, ele está falando com os homens do Brahma Samaj. Não faça diferenciação daqueles, então, que não acreditam em Deus da maneira como você acredita, que não amam a Deus, que amam a Deus de outras formas. Junte-se a eles. E as pessoas são de tradições diferentes, um é hindu, um é muçulmano, um é cristão, um é isso ou aquilo. Não faça essa diferenciação. Conviva com todos e ame-os. Não é? Não se afaste nem demonstre desprezo, porque foi apenas Deus que deu a vocês todos compreensões diferentes dele. Saiba que as pessoas têm diferentes naturezas. Um tem uma natureza mais voltada a conceber Deus com forma. Outro tem uma natureza mais voltada a conceber Deus sem forma. Um tem uma natureza mais voltada a uma religião como o cristianismo ortodoxo. Outro tem uma natureza mais voltada a uma religião como o islamismo sunita. Outro tem uma natureza mais voltada como ao cristianismo evangélico. Outro tem uma natureza mais voltada como um umbandista. São naturezas diferentes. Mas misture-se na companhia deles o quanto possível e ame-os. É o completo alheio ao sectarismo. Mas aqui diz Thakur: depois retire-se para o seu quarto e desfrute da paz e felicidade. Ou seja, depois você volta para a sua própria devoção e desfrute da felicidade desta inteireza. Mas veja, Sri Ramakrishna está falando aqui de devotos de Deus de diferentes tradições e natureza. Ele não está falando para se misturar com ateístas. Não está falando para se misturar com pessoas que negam Deus. Não estão falando para se misturar com pessoas que ridicularizam a devoção. Não está falando para se misturar com qualquer um, não. E essa é a confusão que se faz muitas vezes. Repudiadores do caminho espiritual devem ser evitados. Evitados. Afaste-se dos ímpios aqui. São aqueles que não têm piedade de verdade. Afaste-se. Por quê? Porque assim como as pessoas de grande espiritualidade, os santos, têm capacidade de transmitir espiritualidade, as pessoas ímpias têm a capacidade de minar o seu amor por Deus. O ensinamento de Sri Ramakrishna é muito amplo, mas é sobre buscar Deus, uma amplitude de busca por Deus. Não é uma amplitude do nada, como muitas vezes as pessoas querem dizer. Ah, Sri Ramakrishna é muito amplo, pode tudo, inclusive não acreditar em Deus. Não é verdade, é mentira isso. Isso é uma mentira, uma grossa mentira. Há uma filosofia que transforma tudo assim. É uma questão apenas de ser ético, é uma questão apenas de ser bom, é uma questão apenas de ser correto. Seja uma pessoa correta, não tenha fé em nada, tá tudo certo, porque você vai alcançar o caminho. Não vai alcançar caminho para Deus. Vai talvez alcançar o caminho de ser uma pessoa bem-sucedida no mundo. Mas esse não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Ao contrário, ele diz: beleza, isso aí é o parque de diversões da mãe. Enquanto você estiver interessado aqui, a mãe te dá tudo. No momento em que você se desinteressar pelo parquinho, começar a buscar a sua mãe, aí você vai para casa. Você começa a crescer em espiritualidade. E aí você vai querer estar próximo desses. Só que os espirituais são de naturezas muito variadas. Por isso existem muitas religiões, caminhos e interpretações. Muito bem. Acendendo a lâmpada do conhecimento na câmara do seu coração, veja a face da mãe, a personificação de Brahman. Veja,
Você voltou para o seu quarto depois de conviver com pessoas das mais diferentes naturezas devocionais. Você conviveu com devotos de muitos caminhos, com devotos. Não é com pessoas ímpias. Aí depois você retornou para a sua própria espiritualidade, para o seu próprio caminho espiritual. E lá dentro da sua câmara interna, você acendeu a lâmpada do conhecimento de Deus. Não é do discernimento seco da análise teológica, não. É do conhecimento de Deus. Você acendeu a lâmpada do conhecimento de Deus na câmara do seu coração. Aí você vê o quê? A face da mãe, ou seja, a personificação de Brahma. A personificação de Brahma. Brahman como pessoa. Você vê a personificação de Brahma. Você não viu uma ilusão de Maya. Você viu a personificação de Brahman. Você viu Deus. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa. Você é amplo, você convive com todos, você compartilha da amizade com pessoas de várias tradições, caminhos, interpretações, mas que são buscadores de Deus e devotos de Deus, através de vários caminhos que levam a Deus. Não são caminhos que levam para qualquer coisa, inclusive para nada, não. Não é isso como se ensina por aí. Então depois você volta para a sua própria tradição, para o seu próprio Ishta Devata, para o seu próprio ideal, e lá com esse conhecimento profundo da amplitude de Deus, você vê Deus, o seu rosto, a personificação de Deus aparece para você. Muito bem. Continua, Thakur. Você será capaz de ver seu verdadeiro eu somente dentro da sua própria câmara. Você só vai poder conhecer a si mesmo quando você conhecer Deus dentro de você. Porque aí você se verá como parte de Deus. E aí continua Thakur. Quando os vaqueirinhos saem para pastar suas vacas, todas as vacas se misturam no campo e formam um único rebanho. Quando voltam para casa ao anoitecer, eles se separam novamente. Cada um permanece sozinho em sua barraca. Ou seja, os vaqueirinhos, vários vaqueirinhos, aqui ele está fazendo uma alusão aos vaqueirinhos de Virindavan, os companheiros de Krishna, sem dúvida nenhuma. Então espalharam os rebanhos de vacas todos juntos, como se fosse um rebanho só. Aqui é o que? O convívio com todos os devotos, de vários caminhos espirituais e tradições diferentes. Quando então você se recolheu no interior da sua própria espiritualidade, aí você está sozinho na sua própria barraca, ou seja, na sua própria vinculação pessoal com Deus pessoal. Então, você tem um momento em que você está com todos e é indiferenciado o aspecto da devoção de cada um, porque todos são seus irmãos devotos do mesmo Deus, ainda que por aspectos diferentes. Mas você tem o seu próprio caminho de relacionamento pessoal com Deus, porque você é uma pessoa. Ok? E Deus é uma pessoa, porque você advém de uma pessoa suprema. Muito bem. Continua Thakur. Os sannyasins não devem acumular o bom uso da riqueza, por Benipol. Depois das 22 horas, Sri Ramakrishna entra na carruagem para retornar ao templo de Kali em Dakshinewar. Ele está acompanhado por um ou dois devotos. Está muito escuro. A carruagem está esperando debaixo de uma árvore. Benipol vem com alguns lutes e doces para Ranlal. Né? Benipol diz para Sri Ramakrishna: Senhor, Ranlal não pôde vir. Com sua permissão, gostaria de enviar um pouco de comida para ele. Sri Ramakrishna responde para esse Benipal: Babu Benipal, por favor, não envie tudo isso comigo. É prejudicial para mim. Eu não posso carregar nada comigo. Não devo acumular. Por favor, não se ofenda. Sri Ramakrishna diz para esse Benipal: eu tenho um voto de não acumular nada, não receber presentes. Veja, eram lanches para Ranlal, que vive na propriedade do templo. Mas Sri Ramakrishna está dizendo, mesmo isso seria para mim como uma acumulação. Veja a radicalidade do voto de Sri Ramakrishna, totalmente fiel à verdade, uma vez que ele fez um voto de ser um renunciante.
Veja, Sri Ramakrishna é um renunciante, embora casado, nunca tenha vestido ocre. Nós vemos nas pinturas, né? Sri Ramakrishna vestindo ocre é um símbolo de sua renúncia interior. Mas ele nunca foi assim. Ele está vestido como um Prabhu, como um sacerdote do templo casado. Ainda que saibamos, o seu casamento nunca foi consumado e ele não ministrava mais serviços de pujari no templo. Não era isso que ele fazia mais. Ele era completamente renunciado de tudo, inclusive do seu fio bramânico. Então, esse voto verdadeiro interno dentro dele, ele seguia muito fielmente para dar testemunho para os outros. Então, dizia isso. Eu sei, querido, que você está querendo fazer uma afeição, você está querendo dar uns docinhos aqui para eu levar para o nosso querido Hanlau, mas isso para mim seria um ato de acumulação e de receber presentes, então eu não posso fazer isso. Dizia Sri Ramakrishna no ápice disso: se eu digo para mim mesmo, eu vou ao banheiro, mas perdi a vontade, ainda assim eu vou, fico lá um tempo. Tal é a sua fidelidade à verdade. Então veja quanto isso é para nós exemplar. Porque nós mentimos para nós mesmos o tempo inteiro. Estabelecemos comprometimentos e dizemos vou fazer e depois simplesmente deixamos de fazer. Não é? Então aqui é um ensinamento a respeito do profundo compromisso com a verdade maior, evidentemente. Não é? Claro que nós podemos mudar planos e reformular coisas, isso faz parte da inteligência da vida. Mas aqui o objetivo de Sri Ramakrishna é ser um testemunho vivo de verdades supremas. Então ele diz isso para esse homem, que é um devoto, uma pessoa muito boa. Então Benipol diz para ele, como quiser, mas por favor me abençoe. Ele entendeu o que Sri Ramakrishna disse. Sri Ramakrishna então diz para Benipol a sua bênção. Foi um dia muito agradável. É um homem de verdade que mantém sua riqueza como escravo. Aqueles que me conhecem, aqueles que não conhecem o uso correto do dinheiro não são homens, embora tenham nascido como seres humanos. Eles têm apenas a aparência de um homem, mas a conduta é de uma fera. Abençoado seja você. Você deu alegria a tantos devotos. E aqui ele está dizendo: esse Benipol usou seus recursos para promover uma festa religiosa, para promover a alimentação dos sadhus, para promover toda aquela confraternização que permitiu, inclusive, a manifestação dessa sessão, que aqui lemos em alguns episódios dessa série. Então ele diz, uma pessoa abastada que usa dinheiro para o benefício dos outros, benefício mais profundo, inclusive, distribuição de alimentos, distribuição de recursos, ajuda as pessoas que mais precisam e oportunidade para que as pessoas se reúnam para falar de Deus. Essa pessoa usa corretamente o seu dinheiro, porque usa como um escravo. O que significa dizer isso? Eu não tenho dinheiro algum, o dinheiro é de Deus, o dinheiro é para a sua causa, então eu usei de uma forma correta. E aí diz, as pessoas que têm dinheiro e são avarentos, eles não são homens. Eles têm uma aparência de homem, mas eles são como feras. E é por isso que, segundo a perspectiva do karma, muitas pessoas renascem em nascimentos não humanos, porque elas estão mais voltadas para a animalidade da existência. O nascimento humano exige que você se identifique com a suprema pessoa. Não é verdade? Então disse Sri Ramakrishna, abençoado seja você, que deu alegria a tantos devotos. Muito bem, meus amigos. Enfim, terminamos a 12ª sessão. Agora vamos iniciar a 13ª sessão. 13ª sessão desse primeiro volume. Que nós vamos iniciar aqui, evidentemente nesse episódio não vamos terminar, mas vamos dar início a ela. O título dessa sessão é Com Devotos em Dakshinawar, ou seja, Sri Ramakrishna volta para o templo de Kali. Ele passou toda essa sessão que nós estávamos lendo aqui nos episódios anteriores, nesta sede do Shinti Brahma Samaya. E agora, para uma festividade do Brahma Samaya, agora ele retorna a Dakshinawar. Como quase sempre acontece, as reuniões de Dakshinawar registradas em Skatharitha acontecem ao domingo, quando os devotos, inclusive Mahendranath Gupta, que trabalhava, podia ir ver Sri Ramakrishna. Muito bem. Em Dakshinawar com Manomohan, Mahima e outros devotos. Começa então o texto extremamente cheio de devoção de Mahendranath Gupta. Vamos ouvir que bonito é.
Venha, irmão, vamos novamente para o seu Darshan, a visão de Thakur. Você verá o grande homem, a criança que nada conhece além da mãe divina e que veio em corpo humano por nossa causa. Palavras de profunda devoção, aqui já do rendido devoto Mahendranath Gupta. Ele nos dirá como resolver os difíceis problemas da vida. É quase que uma síntese do que é o Katarita. Ele instruirá os sannyasins. Ele instruirá os chefes de família. A porta dele está aberta. Ele está esperando por nós no templo de Kali, em Dakshinawar. Venha, vamos vê-lo. Eis esse trabalho. Ele está instruindo os sannyasins, está instruindo os chefes de família. Ele está instruindo os religiosos, os renunciantes. Eu tenho amigos monges aqui que assistem esse vídeo. Eu tenho amigos aqui que são pais e mães. Todos estão recebendo o mesmo darshan e as mesmas instruções para como viver a vida. É um homem de qualidades infinitas, de semblante alegre, cujas palavras doces trazem lágrimas aos olhos. Vamos, irmãos, realizemos o objetivo da vida humana encontrando Shri Ramakrishna, que está intoxicado dia e noite pelo amor a Deus e que é o oceano da graça sem motivo. É domingo, 27 de outubro de 1884. É outono. É meio-dia. Os devotos se reuniram no quarto de Thakur. Há uma varanda semicircular a oeste e depois um caminho de jardins, que corre de norte a sul, mais a oeste. O jardim de flores para a mãe Kali está logo além desse caminho, e logo depois há o aterro e o rio sagrado Ganges fluindo para o sul. Como eu já disse aqui algumas vezes, nessa característica, né, de Mahendranath Gupta de nos fazer ir até lá. É um mercado de alegria aqui hoje. A felicidade e o amor de Sri Ramakrishna por Deus são refletidos no rosto dos devotos. Como é maravilhoso! Tal alegria não se reflete apenas nos rostos dos devotos, mas também se reflete no jardim lá fora, nas folhas das árvores, nos vários tipos de flores, no vasto seio do Ganges, no céu azul iluminado por o sol, a brisa fresca carregando gotas da água do Ganges, fluindo aos pés de Shri Krishna. Veja, que nós podemos perceber, né, a bhava, a emoção completamente feliz, alegre, radiante do relato de Mahendranath Gupta. Isso é maravilhoso porque o começo desse Katanlita é aquele angustiado Mahendranath Gupta que estava pensando até em dar fim à sua vida. Que vai então assim furtivamente, um amigo diz: vamos conhecer lá aquele Paramahansa de Dakshinawar. E começa então um caminho de profunda transformação. E aqui está o radiante Mahendranath Gupta, olhando todo aquele cenário como se fosse a própria Vaikunta, como se fosse a glória da morada de Deus. E ele está completamente feliz e radiante, vendo a manifestação do amor profundo de Deus através de Thakur sendo espalhado pelos seus devotos. Um dia atrás, um amigo me perguntou: você poderia falar de alguma manifestação inequívoca de espiritualidade na sua vida? E eu pensava, né? Uma manifestação inequívoca de espiritualidade é quando sentimos alegria em Deus. E aqui nós estamos vendo isso poderosamente manifestado em Mahendranath Gupta. Com um profundo amor e desejo de que esta alegria seja compartilhada por muitas pessoas que de um modo místico e transcendental podem estar lá também. Qual é a minha esperança em dar tanta ênfase aqui? Às vezes vou fazer um vídeo onde vou ficar aqui cada vez mais para cá e apenas que vocês tenham o Darshan de Thakur. Para que vocês estejam aqui aos pés de lótus do Senhor, ouvindo suas palavras de amor a Deus. Não é? Que instrução pode ser mais útil para a nossa vida? Que dádiva maior pode ser do que despertar amor rendido por Deus? Nós tão atados aos sentidos, tão desejosos de auto, né, de autoagraciamento,
tão orgulhosos de nosso poder, nós, formigas pequenininhas. Então temos a oportunidade de sentar aos pés do Mestre que fala apenas de amor a Deus, com tanta verdade, com tanta força. E isso é maravilhoso. Perceber que isso é maravilhoso é grande dádiva. Não precisa de mais nada, não. Muito bem. Então continua aqui Mahendranath Gupta no seu grande elogio, sua grande ode. Que incrível! Na verdade, até as partículas de poeira do jardim estão cheias dessa doçura. Eu gostaria de poder rolar na poeira, secretamente ou com os devotos. Eu gostaria de poder ficar nesse jardim o dia inteiro, contemplando as doces águas do Ganges. Eu gostaria de poder abraçar e conversar com as trepadeiras, os arbustos e as árvores brilhantes e lindas, enfeitadas com folhas e flores, sentindo as minhas. Sri Ramakrishna não segue este caminho das flores aqui? Então elas são divinas. Ele não anda entre essas árvores e trepadeiras e arbustos? Então eu gostaria que o meu olhar estivesse sempre nesta abóbada luminosa do céu. Eu vejo aqui a terra e os céus nadando de alegria e amor. Você veja que isso é um estado de profunda espiritualidade, a qual ele sente tanto o poder da graça, do amor de Deus, que ele está inebriado em simplesmente estar. E isso é significativo porque Mahendranath Gupta é um homem tímido, é um homem introspectivo, é um intelectual, um estudioso, um erudito, preocupado, formal, criado à moda inglesa, e agora ele está completamente rendido à alegria espiritual. Porque esta é a graça, não é? Que pode chegar a todos nós. Nós também podemos ser assim. Lemos tanto, conhecemos tanto, discernimos tanto. E em algum momento somos tocados por uma alegria de sermos devotos. Não é verdade? Como é que o padre, o porteiro e os atendentes do santuário parecem todos meus? Porque este lugar parece tão doce quanto a pátria depois de uma longa ausência. O céu, o Ganges, o templo da divindade, o caminho do jardim, as árvores, as trepadeiras, os arbustos, os atendentes, os devotos ali sentados, todos parecem ser feitos do mesmo material cujo material Sri Ramakrishna é feito. É como um jardim de cera, onde tudo, as árvores, as plantas, os frutos e as folhas, é feito do mesmo material. O caminho do jardim, os jardineiros, os moradores do jardim, as casas do jardim, todos são feitos de cera. Tudo neste lugar foi moldado de alegria. Esta é uma manifestação da percepção real de que Deus é tudo. Não é aqui um papo furado de intelectualoides lendo livros descrevendo o Atma Buda. Não é isso. Não é aqui uma descrição seca do Vivekachudamani Muni. Isso aqui é a manifestação da visão, da contemplação, da percepção mística de Deus permeando tudo e tudo como sendo uma manifestação de sua glória e poder. Esse é um estado espiritual nascido da devoção a Deus. Aí é real. Mahendranath Gupta não está especulando, ele está expressando o que ele está sentindo e vendo. Não é porque ele acha que isso é lógico e bonito. Não, é porque ele está vendo. Como? Ele se pergunta como é possível que agora todos pareçam meus. Porque verdadeiramente ele está imerso nesse amor despertado por Ramakrishna. Não é tirado da orelha de Mahendranath Gupta, não. É do contato profundo com o Thakur. É pela poeira dos seus pés de lótus. É pela graça sem motivo de Deus. Muito bem. Manomohan Mahimasharan IM, ele mesmo falando dele mesmo,
chegam primeiro, porque ele é verdadeiramente alguém que está humilde e rendido, então ele quer transmitir, mas ele não quer falar de M, o grande M, não, ele não quer falar do grande Mahendranath Gupta, do grande professor, do grande erudito, do grande aluno de Vidyasagar. Não, eles querem apenas nos dar uma porta aberta nessa sala da alegria. Então, quando ele fala dele mesmo, ele descreve ele. Não é? Então, um por um, Ishan. Vocês lembram do Ishan, né? Aquele que Sri Ramakrishna dizia que era muito piedoso, de uma família muito piedosa. Hriday, sobrinho de Sri Ramakrishna. Cuidou de Sri Ramakrishna durante muito tempo, era uma pessoa assim bastante difícil. O Sri Ramakrishna teve muitos problemas. E Asra, aquele, né, muito ligado ao pensamento analítico do Advaita Vedanta. Existem muitos outros devotos além deles. Balaram e Rakal. Rakal, futuro Swami Brahmananda. Balaram também, futuro Swami, discípulo direto de Sri Ramakrishna. Estão na sagrada Vrindavan. Balaram e Rakal estão viajando para a cidade de Krishna, Vrindavan. Uma peregrinação espiritual. Mais alguns novos devotos o visitam atualmente. Narayan, Pautu, o jovem Naren, Swami Vivekananda, é falado assim, o jovem Naren é um desses que aparece lá. Veja que aqui, diferente do cânone, da constituição formal e ortodoxa do movimento e missão Ramakrishna, assim, Narena aparece no Katanlita como um dos devotos, muito querido por Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma. Sri Ramakrishna o ama profundamente. Ele é especial em suas manifestações de talentos, de capacidade, mas ele é um dos devotos, que nem é o mais diretamente sempre ali presente, não é? O jovem Narena, Teshandra Binod, Haripada e Baburam vem, Baburam também, seu futuro discípulo, some dos monásticos de Sri Ramakrishna, vêm e ficam às vezes. Vêm e ficam às vezes. Todos esses que falaram aqui, vêm e ficam às vezes. Para que a gente tenha a correta compreensão. Não é? Muito bem. Rama, Suresh, Kedar, Davendra e outros devotos também vêm com frequência. Alguns todas as semanas, outros a cada 2 semanas. Latu, né? Seu nome Abudananda, futuro, que era um indivíduo assim diferenciado desses jovens todos, porque ele não era um erudito, ele não era um desses homens do renascimento bengali, do pensamento assim muito, né, intelectualizado, ocidentalizado, voltado para as coisas inglesas, que como é a maioria dos indivíduos que visitam Sri Ramakrishna. É bom que se diga isso. Inclusive daqueles que vieram se tornar os swamis, monásticos de Sri Ramakrishna. Ok? Latu não é esse. Latu foi considerado, inclusive, por, acho que o Swami Vivekananda disse, esse foi o maior milagre de Sri Ramakrishna, porque era um homem completamente diferente desse padrão. Latu mora aqui permanentemente. A casa de Yogen, um discípulo de Sri Ramakrishna também, discípulo, fica próxima. Ele vem quase todos os dias. Sempre que Naren chega, ele, Thakur, se transforma, ou o lugar em si, em um mercado de alegria. Ele canta as glórias do... Não, sempre que Naren chega ao ambiente, né, se torna um mercado de alegria. Ele canta as glórias e os nomes de Deus com sua voz doce e rara, rara até mesmo para os deuses. Veja, Naren, qual é a característica principal de Naren? Ele é o grande propositor social? Não, ele é um devoto que canta cânticos de amor rendido a Deus. Por isso, Mahendranath Gupta diz na primeira descrição, ele não é um analista seco, ele é um devoto. E Sri Ramakrishna dizia isso para Narayana, ainda que você lute, que você teime, você é um devoto. Muito bem. Então, quando Narayana canta, né, com a sua voz doce e rara sobre os glórias e nomes de Deus, rara até mesmo para os deuses, vejam a altura disso, perdão, especial esse talento de Narayana, enviando o Thakur imediatamente a vários estados de espírito
espirituais e ao samadhi, ou seja, Sri Ramakrishna ouve os cânticos e ele entra numa outra dimensão. Torna-se então um festival especial nesses dias em que Narendra está. Que essa é a relação, ok? Relação de Vishnu com Narada Muni, ok? O grande menestrel do amor de Deus diante do Senhor. Thakur deseja que alguns dos rapazes fiquem com ele dia e noite, pois são almas puras, não presas pelos laços do casamento e do trabalho mundano. Estes vão ser os futuros discípulos monásticos de Sri Ramakrishna. Todos eles eram muito jovens e todos eles Sri Ramakrishna preparou como membros do seu círculo interno. Ele fazia uma separação muito evidente entre aqueles do seu círculo interno e aqueles mais externos. Assim como o Senhor Jesus tinha os seus 12 internos e tinha outros tantos externos, né? 72 discípulos que foram enviados, mas tinha os mais próximos. Tinham as mulheres, tinham as pessoas do Sinédrio que o visitavam e eram amigos dele, tinham tantas outras pessoas, inclusive não judeus, mas ele tinha o seu círculo interno. Sri Ramakrishna, da mesma forma, tinha o seu círculo interno. E a esses ele preparava de uma outra maneira. Né? Ele pediu a Baburan, que mais tarde vem se tornar Swami Premananda, ou seja, Baburan, tantas vezes citados aqui, vai se tornar Swami Premananda, um dos santos discípulos diretos monásticos de Thakur. Que ficasse, e às vezes ele fica. Adar Sen também vem com frequência. Esse complexo do templo de Dakshinamurti era muito grande, né? Então você podia abrigar muitas pessoas ali. E aqui Sri Ramakrishna está preparando muito propriamente esses seus discípulos. Ele preparava contínua e constantemente Sri Saradadev. Sri Saradadev esteve aqui com seu corpo visível muito mais anos do que Sri Ramakrishna ficou. Depois, né, que Sri Ramakrishna deixa o seu corpo, Sri Saradadev continua. E tudo que ela ensina é uma continuidade dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Os devotos estão sentados na sala. Sri Ramakrishna fica ali como uma criança, pensativo. Os devotos estão observando. Aí vai começar o ensinamento dessa sessão. Mas nós não vamos continuar hoje porque já tem bastante tempo. Meu objetivo era terminar a 12ª sessão e iniciar a 13ª com esta maravilhosa declaração de amor e de devoção de Mahendranath Gupta. E uma apresentação das características físicas desta 13ª sessão, que será extremamente luminosa. Meus amigos queridos, eu espero que vocês todos tenham absorvido a alegria deste capítulo, que tenham sido tocados por um sentimento de graça profundo. E que a semana de vocês seja sempre ornada por esse sentimento maravilhoso de amor e devoção a Deus. Que estejamos juntos aqui na próxima semana. Uma ótima semana para todos vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fiquem em paz. Fiquem todos com Deus.